Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, que alegria estar aqui com você. Mais uma aula de língua portuguesa, não é mesmo? Para você, estudante da educação de jovens e adultos, do módulo 5. Então, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Vocês já sabem, né? Eu sou a professora Carla, sou a professora de língua portuguesa. Estou aqui com Raquel, a nossa intérprete de Libras, tornando a aula acessível. E olha, é importante a gente pensar em acessibilidade, tá? Vivenciamos, não é, a semana dedicada à pessoa com deficiência para conscientizarmos do que é necessário para uma sociedade inclusiva. Estou aqui com Jonas, nosso produtor, com Cleiton. Ele deixa tudo certo, gente. Ele comanda tudo aqui. E, ó, vamos começar pensando numa citação de Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação. A gente está falando sobre ele nas aulas de língua portuguesa. Vamos falar cada vez mais, não é? Em setembro a gente tem aí o aniversário de Paulo Freire, e aí nós vamos refletir sobre: palavra não é privilégio de algumas pessoas, mas o direito de todos. Então, quando ele diz que palavra não é privilégio de algumas pessoas, ele está falando do letramento, da educação, de conhecer o nosso vocabulário, conhecer as palavras. É claro, né, que ele está lidando aí com uma questão muito maior de analfabetismo, não é? Ele está querendo dizer que a educação, ler e escrever, é para todo mundo. A palavra é para todo mundo, mas não privilégio de alguns. A gente precisa combater isso. E é importante a gente pensar assim, principalmente você, nosso estudante, que é tão guerreiro, tem tanta força de vontade, que está aqui, muitas vezes num terceiro turno, muitas vezes largando do trabalho, tendo que cuidar de filhos, de netos, teve que parar por algum motivo de estudar, mas está recomeçando, recomeçou, e o importante é isso, recomeçar sempre. Pensando nessa questão de palavra, não é? De conhecer a nossa língua portuguesa, conhecer o que a gente fala, não é? Eu trago para vocês a questão da aula passada, que nós refletimos, miscigenação. O que seria miscigenação? Nós somos um povo miscigenado. É uma mistura de raça. Então, a gente tem a herança africana, a herança portuguesa, a gente tem a herança indígena, certo? E assim como nós, né, como a gente, nós somos um povo miscigenado, a nossa língua também. Então, é muito importante para você ter consciência do que você fala, de onde vêm essas palavras, até para que a gente acabe com esse preconceito linguístico que ainda tem. O que é preconceito linguístico, professora? Lembra aí. Não se preocupa não, deixa eu te lembrar. Preconceito linguístico é quando a gente tem um preconceito com a forma de falar do outro. Coloca, não é, um determinado vocabulário mais privilegiado, e todo aquele vocabulário que é diferente desse se torna errado, se torna menosprezado. Isso é ter um preconceito linguístico. Não existe preconceito, não deve existir preconceito linguístico, porque não existe uma forma de falar mais correta e outra mais errada, certo? Precisamos tratar a língua de forma igualitária. E, como eu falei, se a gente é um povo miscigenado, você sabia que muitas das palavras que você utiliza no dia a dia vêm aí da herança indígena e da herança africana. E eu trouxe algumas para a gente refletir, tá? Porque isso torna, isso faz, né? Isso constrói a nossa identidade cultural. Catapora, por exemplo, olha aí, é uma palavra que veio do tupi, tatapora. Palavra formada de tatá, fogo, mais pora, que brota.
Ou seja, tem até, a gente precisa estudar a palavra, é muito importante estudar. E os dicionários registram a forma tatapora. O povo, sabe-se lá por que, preferiu dizer catapora, forma também dicionarizada. Ou seja, veio do tupi, está no nosso vocabulário, a gente costuma falar, mas é importante refletir de quem foi esse povo que nos deixou essa herança, né? Quais as heranças que os indígenas trouxeram e trazem até hoje para a gente? Catupiry, catupiry a gente fala muito, né? Ah, quero pizza, frango catupiry, uma coxinha com catupiry, olha só. E a gente não imagina que catupiry também é de origem aí indígena, certo? O queijo cremoso foi criado em 1911 em Lambari, pelo imigrante italiano. A palavra escolhida para sua marca veio do tupi, catupiry, que quer dizer excelente. Então, mais uma palavra aí que a gente tem de origem do tupi, né? Indígena. Mingau, que veio do tupi, comida que significa comida que gruda. E aí a gente vai parando para pensar o quanto tem a ver a palavra com o que ela representa. Realmente, quando se escolheu catupiry, que veio do tupi, que significa excelente, está querendo dizer que aquele alimento, né, aquele queijo, ele é excelente. Então, tudo tem a ver, a palavra tem a ver com o seu significado, tá bom? Com o que significa. E as expressões também, quando a gente não fala assim, ah, deixa de nhenhenhen, essa nhenhenhen, essa expressão, né, quer dizer, veio do tupi e significa falar. Nhen significa falar. Deixa de nhenhenhen, ou seja, deixa de ficar falando, faz alguma coisa. É uma expressão que nós nordestinos usamos bastante e veio também, né, do tupi. Significa falar, certo? Pindaíba, que significa uma espécie de planta. Quando diz assim, significa uma espécie de planta e significa anzol mais vara, já que os indígenas usavam a planta como caniço. Dessa forma, a expressão estar na pindaíba significa estar na miséria, estar como se a pessoa dispusesse apenas de uma vara para pescar, para sobreviver. Só estou na pindaíba, estou com aquele pouquinho, apertado, não é? Financeiramente. Significa só, parece, é uma vara só. Veio do tupi, tá certo? E assim a gente tem mais tucaia, mas aí é africana, né? Quando eu falei que a miscigenação é uma mistura de raça, uma mistura de etnia, a gente tem a África, que muito contribuiu, não é? Para a nossa formação linguística, para o nosso vocabulário. Para a gente pensar na contribuição da África, eu trouxe para vocês uma lenda africana, não é? Umbutu, porque na aula passada, para a gente falar da herança indígena, a gente leu uma lenda indígena. E hoje eu trouxe uma lenda africana para vocês. Vamos até perceber as diferenças de cultura, tá bom? Essa é uma belíssima lenda africana que aborda valores sobre cooperação, igualdade e respeito. Conta-se que um antropólogo, ao visitar uma tribo africana, quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Para isso, ele propôs uma brincadeira às crianças. Ele então colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore e disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Quando o sinal foi dado, algo inusitado ocorreu. As crianças correram em direção à árvore, todas de mãos dadas. Assim, todas chegaram juntas ao prêmio e puderam desfrutar igualmente. O homem ficou bastante intrigado e perguntou: por que vocês correram juntos, se apenas um poderia ganhar todas as frutas? Ao que uma das crianças prontamente respondeu: Ubuntu, como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? O antropólogo ficou então emocionado com a resposta. Ubuntu é um termo da cultura Zulu e Xhosa, que quer dizer sou quem sou porque somos todos nós. Eles acreditam que, com cooperação,
se alcança a felicidade, pois todos em harmonia são muito mais plenos. Então a gente tem uma lenda africana que reforça os valores humanos de cooperação, de empatia, de solidariedade, de união. E a gente percebe uma característica comum no gênero textual lenda, que é trazer os ensinamentos de um povo. Quando eu trouxe aqui a lenda indígena, a gente viu os ensinamentos da cultura, aquela adoração aos elementos da natureza, o respeito aos elementos da natureza, ao sol, ao vento, à água, né? Enquanto aqui na lenda africana a gente vê mesmo a característica do povo africano, de acolhedor, de cooperação, de união. É um povo que precisa de fato se unir. E aí as lendas, elas mostram isso para a gente. Por isso que a lenda é um texto que traz uma identidade cultural muito forte, certo? Então, pensando nisso, quais aspectos culturais do povo africano podemos inferir dessa lenda? Já falei para vocês, não é? Cooperação, harmonia, empatia, solidariedade, acolhimento, tudo isso através de uma lenda, de um gênero textual, de um texto, certo? E a lenda, né, trouxe para a gente a cultura, um pouquinho da cultura africana, e no nosso vocabulário a gente fala também as palavras de origem africana, tá? Então, perguntei, mas eu já respondi. Será que também temos palavras? Temos sim, palavras africanas na nossa língua. Cafuné. Quem não gosta de um cafuné? Não é mesmo, Cleiton? Então, ó, cafuné é uma palavra africana. Então, depois do almoço, aquele cafuné, chega a dar vontade de dormir. Cafuné é uma palavra africana que veio do quimbundo, ou seja, né, de um dialeto da África, e que significa acariciar, coçar a cabeça de alguém. Caçula, também do quimbundo, que significa o último da família, ou o mais novo. Também uma palavra cachaça, cachaça aguardente de cana-de-açúcar, é usada no preparo de coquetel brasileiro, a caipirinha, por exemplo, muito conhecido aqui. E a palavra tem origem na língua Kikongo, que também aí faz parte de tantos dialetos que a gente encontra na África, tá certo? Fubá, que também veio fuba da língua banta, quimbundo, é uma farinha feita com milho ou arroz. Tudo isso veio da nossa África e tá aqui no nosso vocabulário. Quintanda. Com isso, a gente percebe o quê? Que a nossa língua é viva e rica em influências indígenas e africanas. Somos um só povo e nossa língua representa a miscigenação. Além disso, conhecer as palavras e suas origens é conhecer a história de um povo. Quando a gente para estudar o vocabulário, por isso é importante lembrar que quando Paulo Freire diz que a palavra não deve ser privilégio de um grupo, a palavra é para todos, é justamente isso. Quando a gente estuda a nossa palavra, quando a gente tem acesso à palavra, quando a gente tem acesso à educação, quando a gente entende o que vem por trás dessa palavra, a gente estuda a nossa cultura, a gente estuda a história do nosso povo, tá bom? Então, pesquisem, estudem. Pesquisa aí, será que tem outras palavras, não é? De origem africana, indígena? Pesquisa na internet, você vai ver. Fala com tua professora, faz uma roda de conversa sobre esse assunto e você vai ver realmente a riqueza, a nossa identidade cultural de miscigenação na nossa língua, tá certo? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula, eu espero você lá. Tchau, tchau.